Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos a esta Casa de Leis. Às 18 horas e 13 minutos, na qualidade de vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça desta Casa, dou por aberta esta audiência pública, convocada para a exposição e discussão do projeto de lei número 97/2017, de autoria do nobre vereador Michel Carneiro, que cria o programa Novos Talentos, que estabelece obrigatoriedade, disponibilização de oportunidade para a apresentação de grupos, bandas, cantores ou instrumentistas locais na abertura de eventos musicais que contem financiamento público municipal. Está compondo a mesa o autor do projeto, o nobre vereador Michel, que também fará a apresentação, tá? O convite para essa audiência foi feito pelo Departamento de Comunicação desta Casa. Foram fixados 3 faixas de divulgação em 3 pontos da cidade, um em frente à Câmara Municipal, um outro no pátio, próximo ao pátio do mercado, e uma próxima à praça ali da rodoviária. E também foram feitas 3 publicações no imprensa oficial do município. Essa audiência tem duração de 3 horas. As perguntas serão realizadas pelo microfone por escrito com identificação dos questionadores. As perguntas em matérias que não se referirem ao projeto de lei, tá, elas serão recusadas. Fica estabelecido o tempo de 5 minutos para a pergunta e 5 minutos para a resposta. Tá? Toda vez que alguém for fazer algum questionamento, pergunta, tem que se identificar. Não importa quantas vezes houver questionamento, todas as vezes terá que se identificar, para que fique registrado na ata. Tá? As perguntas que não forem respondidas hoje, nesta audiência, poderão ser encaminhadas via e-mail, tá? Ou respondidas e que serão respondidas no prazo de 15 dias. Tá? Peço aí então a colaboração de todos aí para que a gente possa conduzir essa audiência aí da melhor maneira possível. Tá? A finalidade dessa audiência é esclarecer dúvidas, ouvir sugestões e colher subsídios aí para o projeto de lei. Tá? Neste momento eu passo a palavra ao nobre vereador Michel Carneiro para fazer aí a exposição do projeto de lei. Nobre vereador Júlio César Mendes, eu agradeço a disponibilidade também por ter marcado a audiência como presidente da Comissão de Finanças. Queria aqui cumprimentar todos os presentes, agradecer. Acho que é importante aí a participação da população, dos artistas locais na discussão desse projeto de lei. Acredito que a apresentação nossa aqui é curta, até porque a ideia da audiência pública é colher subsídio, colher informações, colher a opinião por parte da população. Mas para que vocês possam ter condições até de opinar de uma forma mais consistente, eu vou apresentar aqui para vocês qual que é a proposta desse projeto de lei da nossa autoria. A proposta é simples, de uma certa forma, inclusive o projeto de lei possui apenas 4 artigos. A ideia da nossa legislação aqui é permitir que os artistas, ou melhor, disponibilizar aos artistas locais espaço aí para se apresentar através do fomento aí do nosso poder público. Então, inicialmente, a minha proposta é referente aos artistas da área musical. Vocês vão ver aí do artigo 1º do nosso projeto de lei que a gente focou de forma inicial aos músicos da nossa cidade. A ideia é que os eventos musicais financiados com o dinheiro do poder público seja
dado a oportunidade para o artista local para se apresentar. Então eu vou fazer primeiramente a leitura da legislação seca para que vocês possam acompanhar qual é a proposta da legislação. É bem simples. Ao final eu passo para vocês poderem dar a sugestão, se tiver algum tipo de dúvida da redação também, poder falar, fazer a pergunta para a gente discutir, tá certo? Então vou começar a leitura. Eu preparei aí até um slide para vocês acompanharem junto comigo a redação da nossa legislação. Agradecer a presença da nossa vereadora Roberta Barsotti. Gostaria de registrar aqui, como bem disse o novo vereador Michel, a presença da presidente desta casa, a nobre vereadora Roberta Barsotti. Gostaria de chamá-la para compor a mesa de trabalhos. Desculpa, Roberta. Que sacanagem, né, Roberto? Então, a gente agradece a presença da nossa presidente aí da casa, nossa primeira mulher presidente da história da Câmara Municipal. Então, vamos lá, vou fazer a leitura da nossa legislação, quero que vocês acompanhem. A ementa do nosso projeto ficou da seguinte forma. Cria o programa Nossos Talentos, que estabelece a obrigatoriedade de disponibilização de oportunidade para apresentação de grupos, bandas, cantores ou instrumentistas locais na abertura de eventos musicais que contêm financiamento público municipal. O artigo 1º, que é esse que está no slide, ficou da seguinte forma. É obrigatória a oferta de oportunidade para a apresentação de grupos, bandas, cantores ou instrumentistas locais na abertura de eventos musicais que são subsidiados no todo ou em parte com o financiamento público municipal. Parágrafo único. Equipare-se ao financiamento público para fins dessa lei toda e qualquer disponibilização de espaços públicos, suporte físico, estrutural, de pessoal ou de outra natureza, emanado do poder público municipal, destinado à realização do evento principal. Artigo 2º. Consideram-se grupos, bandas, cantores ou instrumentistas locais, aqueles residentes no município, no caso de pluralidade de componentes, aquela coletividade que contemple a maioria de integrantes que no município tem a sua residência. Artigo 3º. Esta lei será regulamentada por decreto no prazo de 30 dias. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor em 90 dias após a sua publicação. Esse é o teor da nossa legislação, é o teor físico aí da proposta inicial da nossa legislação aí, proposta pelo nosso mandato. Quero ler para vocês a justificativa. Senhor presidente e senhores vereadores, esta lei visa fomentar a participação dos artistas locais em eventos musicais que contêm com o apoio da iniciativa pública, sob qualquer forma. Tem-se a expectativa de que, oportunizando aparições de artistas atibaenses na abertura de shows de maior vulto e estrutura, com maior público, terão eles a oportunidade de apresentarem seu trabalho, valorizarem a cultura, terem exposição e impulsionarem suas trajetórias, sem que com isso tenham que suportar o ônus de monta inalcançável. Não se pode olvidar que a legislação proposta não obriga a contratação propriamente dita das bandas, grupos, cantores ou instrumentistas locais. Muito pelo contrário, a redação do artigo 1º utiliza-se termo obrigatória a oferta de oportunidade para a apresentação. Logo, não há que se falar em onerar os cofres da administração pública com a obrigatoriedade dessa propositura. Apesar que esperamos, caso exista a possibilidade financeira, que a Prefeitura se sensibilize e se organize administrativamente para recompensar os artistas locais
em razão da obrigatoriedade desta lei. Outro sim, nenhum prejuízo haverá para o ente público ou para os artistas do evento principal. Estar-se-á cumprindo o dever constitucional que paira sobre os ombros do município, inseridos no artigo 23 da Constituição Federal e noutras dezenas de dispositivos legais. A valorização dos talentos, a oferta de oportunidades e a disponibilização de cultura são, neste contexto, tarefas simples, ao alcance de todos os envolvidos, sem que existam justos motivos para não serem elementos de uma transformação no cenário cultural do município. Pelo exposto, submeto o presente projeto de lei à apreciação dos nobres vereadores dessa casa e, nesse momento, eu submeto também a toda a população para que possa fazer sugestão, crítica e para que a gente possa melhorar, talvez, ainda mais a redação proposta por este vereador. É isso. Obrigado ao vereador Michel aí pela apresentação do projeto. Alguém interessado em fazer perguntas, sugestões com relação ao referido projeto? Eu só peço, então, para, primeiramente, antes de fazer a pergunta, se identificar, tá? Porque vai ficar registrado em ata. Ei. Boa noite, meu nome é Rafael Cardoso. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar ao vereador Michel Carneiro pela iniciativa e pelo projeto, por esse olhar para o artista local. Mas depois eu gostaria de ter uma atenção especial para a questão da não obrigatoriedade na remuneração dos artistas, já que isso é um assunto muito delicado, acho que todos os artistas aqui concordam. A gente ainda existe um pouquinho essa cultura de que deixar o artista tocar é um favor para o artista, mas não é muito bem assim que funciona, né? Então, acho que todos saem ganhando, tanto o município, quanto a população, quanto o próprio artista, em se apresentar, mas é um trabalho como outro qualquer, né? Se fosse, por exemplo, uma oportunidade de alguém fazer a sonorização de um evento, como a gente tem hoje em dia, levar o som, microfones e tudo, não seria uma oportunidade, seria uma gravação, uma contratação. Então é o caso, acredito que seja o caso também. Acho que não precisa entrar em valores específicos, definir cachê nem nada disso. Acho que isso é uma negociação que cabe ao artista e ao contratante, mas acho que isso é necessário, totalmente necessário. Rafael, eu agradeço. Desculpa, senhor presidente, posso responder? Não, fica à vontade. Desculpa, perdão. Rafael, agradeço a participação. A gente, quando esteve lá na Atibaia TV, a gente discutiu muito essa questão. Eu preciso explicar um ponto numa questão jurídica aí que eu vou precisar do apoio de vocês. A gente, vereador, a gente está limitado a algumas competências. Existem situações que eu posso obrigar o poder público, outras não. Tudo aquilo que gera encargo financeiro ao poder público, na sua grande maioria, é uma ação que não é restrita aos vereadores. É uma ação que é restrita à iniciativa do poder público, do poder executivo. Até por isso que eu coloquei na minha redação essa questão de ceder a oportunidade. Porém, ouvi outros artistas já antes da audiência pública que fizeram a mesma crítica ao nosso projeto de lei. E eu acredito que se a gente conseguir pactuar com o governo municipal a possibilidade de a gente colocar no projeto de lei essa obrigatoriedade de fazer a contratação de um artista local e não a disponibilização de uma oferta de apresentação,
eu acredito que o projeto de lei pode surtir efeitos ainda mais positivos do que só disponibilizar a oportunidade de apresentação. Mas para isso acho que a gente precisa mobilizar ainda mais os artistas aí locais, a gente sentar aí com o poder executivo, para que a gente realmente tenha efetividade no nosso projeto de lei, e quando a gente aprovar o projeto de lei, ele não sofra qualquer tipo de sanção por parte do poder executivo em razão desta questão legal que impede este vereador de obrigar o executivo a fazer a contratação. Eu acredito que é possível a gente colocar isso no projeto de lei, ainda mais se tiver mobilização por parte dos artistas, a gente pactuar isso com o governo. Eu acredito que a gente tem essa possibilidade, mas só explicar a razão de eu ter apresentado essa redação é em razão desta questão legal. Mas eu queria retornar uma pergunta, até para subsidiar a nossa decisão aqui no momento de aprovar ou não o projeto. Por acaso, se a gente não conseguir pactuar neste momento a obrigatoriedade aí do Poder Executivo ter que fazer a contratação, pagar, ter um cachê, apenas a disponibilização já é um avanço ou não? Isso aí seria um retrocesso, isso aí traria ainda mais prejuízo para a classe artística. Porque às vezes a gente acha, como você disse, né, que está dando uma oportunidade, está sendo algo positivo, mas às vezes não, às vezes a gente está retroagindo, né? Então por isso que a gente fez a audiência pública, porque a gente quer escutar a população, escutar principalmente os artistas, para a gente poder tomar a decisão, subsidiar as nossas ações aqui e tomar a decisão da melhor forma. Então, queria devolver a pergunta aos artistas quanto a essa questão. Se a gente não conseguir pactuar neste momento a obrigação de contratar, se apenas da forma que está é um avanço ou é um retrocesso? É isso. Aí eu quero colocar aí o debate de vocês. Mais alguém interessado? O Everton. Ele devolveu a pergunta. Tá. Bom, eu sou Rafael Cardoso. E, bom, eu acho que todo movimento em favor da arte, ele é bem-vindo. Acho que também, daqui a pouco, devem se manifestar outros artistas que merecem a mesma oportunidade de estar sendo discutido numa casa de leis. Mas eu acredito também que esse movimento é muito discutível, ainda assim. É melhor se tiver, mesmo que seja em condições ruins, né? Ou, por exemplo, mesmo que artistas que cobram, que é o mais natural para todos, sejam prejudicados numa negociação em favor de um artista que às vezes nem trabalha com isso, mas tudo bem, faz a sua arte e topa fazer de graça. Acho que isso é muito discutível, isso dá muito pano para manga. E aí eu acho que sim, os artistas, os reais artistas, pessoas que vivem disso, sim, seriam muito prejudicados, enquanto pessoas que têm uma segunda fonte de renda e sobrevida teriam mais oportunidades. Artistas que são artistas de ocasião, né? Não desmerecendo o trabalho de ninguém, mas é assim que funciona. Então, acho que, né, só dizer que é vantajoso ter a lei, ou só dizer que não é vantajoso não ter, acho que é uma discussão rasa sobre esse assunto. Então, aprovar eu preferiria, no caso, omitir os dois lados da questão. Nem dizer que é remunerado e também não dizer que não é. Senão a gente fica só dizendo que não é, aí é mais fácil para o poder público olhar, para o poder público, né, olhar e falar, então não é. Agora, não dizer que não é, que é e que não é, talvez não seja a melhor solução. Com certeza não é a melhor solução, mas pelo menos dá oportunidade para os artistas negociarem e saberem o que vão fazer. Legal, Rafael. Então, na verdade, se a gente pode, por favor, assessoria, voltar ao artigo 1º?
Se a gente pegar o artigo 1º, eu tomei esse cuidado. Eu não falo que é obrigado a pagar, mas também não falo que não é obrigado a não pagar. Isso não está explícito na legislação. Eu falo de que é obrigado a disponibilizar o espaço. E aí, qual que é a saída que eu acho legal que a gente pode encontrar para esse assunto? Como não é da minha competência como vereador fazer a obrigação da prefeitura fazer a contratação, só voltando, vamos lá então, novamente o artigo 1º, é obrigatória a oferta de oportunidade para apresentação de grupos, bandas, cantores ou instrumentistas locais na abertura de eventos musicais que são subsidiados no todo ou em parte com financiamento público municipal. Então eu não falo que não precisa pagar. Nenhum momento no meu projeto de lei eu não entro nessa seara da questão financeira, até para evitar qualquer tipo de inconstitucionalidade. Mas aonde que eu acho que a gente pode encontrar uma solução para essa questão? Lá no artigo 3º, eu falo que a lei precisa ser regulamentada por decreto no prazo de 30 dias. Quem que faz a regulamentação desse decreto? É a prefeitura. E aí, a gente poderia mobilizar os artistas para, no decreto, constar a obrigatoriedade aí de fazer o pagamento do cachê. Por quê? Porque aí seria um decreto de autoria do Poder Executivo, a gente não estaria infringindo em nenhuma inconstitucionalidade, e aí e também a gente estaria superando essa preocupação que também é minha. Se eu fosse o prefeito da cidade, tivesse a oportunidade de ser o prefeito da cidade, eu nunca daria somente a oferta da apresentação, disponibilizaria somente o espaço, mas o cachê também, porque é profissão, né? O ganha-pão de muitos. Então, se eu tivesse na prefeitura, tivesse a condição de ser o prefeito, não faria dessa forma. Mas eu acredito que a gente pode fazer a mobilização dos artistas para, no decreto, que é de autoria do Poder Executivo, a gente obrigar lá o Poder Executivo a constar a necessidade de fazer o pagamento do cachê. Acho que é uma solução jurídica para essa preocupação e a gente evita também de incorrer em qualquer tipo de ilegalidade em razão da competência que cabe apenas aos vereadores. Acho que a gente poderia ouvir os demais artistas e se tiver que retornar a discussão sobre esse assunto, eu estou à disposição aí de todos. Boa noite, meu nome é Paulo Simões Parente. Parabéns, Michel, pela sala aí que você está querendo colocar. A minha pergunta é a seguinte: quantos grupos hoje são financiados pela Prefeitura de Atibaia? Esses dados da Prefeitura eu não tenho, São Paulo. O que eu recebo um pouco de reclamação é que, na verdade, assim, então, a gente está aqui, a Roberta, a vereadora, já teve a oportunidade de trabalhar na Secretaria de Cultura, eu nem sei se ela tem essa informação. Eu até queria fazer uma ressalva aqui, parabenizar a Roberta, a atual Secretaria de Cultura, o Rui, pelo trabalho, pelo desempenho que vem realizando aí junto da nossa cidade. O que eu recebi um pouco de, vamos dizer assim, de crítica, é que nem sempre, não foram todas as oportunidades de grandes eventos que os artistas locais tiveram a oportunidade de se apresentar. E aí a gente teve essa ideia, a gente discutiu com a assessoria e a gente fez a propositura desse projeto de lei, né? Mas essa informação referente na quantos artistas a gente paga, então eu não sei se a vereadora Roberta vai só... Não paga não, patrocina, né? Patrocina. Uma parte, vereador. Por favor. Só uma dúvida, São Paulo, se fala patrocina com contratação ou que mantém mensalmente? Mantém. Que mantém mensalmente, né, o projeto Educando com Música e Cidadania, que abarca alguns grupos, né, como, por exemplo, Raiz de Atibaia, a Big Band, eu não vou lembrar agora, a Fama, a Faminha, as fanfarras que mantém o projeto, que mantém mensalmente é esse o Linguagens da Dança.
que mantém mensalmente, mas são coisas diferentes, né? O que trata do projeto são contratações à parte dos projetos que a prefeitura já mantém, no meu entendimento. É isso. Eu faço parte de um grupo que é patrocinado pela prefeitura. A Roberta conhece, é Unidos da Melhor Idade, ali no CCTI do Alvinópolis. Eu acho que quem mantém ali é a prefeitura. A prefeitura vai pagar o aluguel do prédio. É que entra como pela Secretaria de Ação Social, né? Não entra pela Secretaria de Cultura, esse projeto específico. Mas é a prefeitura que mantém através da coordenadoria de idoso. Mas só existe no Alvinópolis, não existe em outros bairros, em Atibaia? Tem oficinas de comunidade, que era pela difusão cultural e que deve estar em chamamento, eu não estou muito por dentro agora, nesse momento. Mas tinha outros grupos, mas de qualquer forma, não são grupos que vão ser contratados para o Festival de Inverno, por exemplo, para o aniversário da cidade. São grupos que a prefeitura já mantém. E como a prefeitura mantém, ela não paga cachê. Vou dar um exemplo aqui, até o Rafael está aqui. Por exemplo, como a Orquestra Raízes de Atibaia já é algo que é custeado pela prefeitura, a prefeitura não pode contratar o Raízes de Atibaia para fazer um show, porque já é custeado pela prefeitura. Agora ela pode contratar o Rafael Cardoso como musicista para ele fazer um show dele. Aí sim, porque daí não entra o Raízes de Atibaia, são coisas diferentes. Certo. O nosso grupo, este ano será o 9º ano que nós participaremos da Festa de Flores e Morango de Atibaia. Inclusive a Roberta já cantou com a gente lá, né? Muito bem, por sinal. Obrigado, Michel, obrigado. Agradeço, seu Paulo. Eu que agradeço, seu Paulo. Mais alguém? Boa noite, gente. Meu nome é Caíto de Paula. E obrigado. Pelo menos alguma coisa, já que o resto não ajuda. Michel, eu frequento Atibaia desde 1983 e a gente vem sempre discutindo essa coisa da inclusão realmente nas festividades patrocinadas pela prefeitura, né? E infelizmente a classe dos músicos não foi ouvida. Então, parabéns, cara, pela iniciativa. Eu acho que vem de encontro com a vontade de muita gente aí que toca na noite, não é? Que vive ou não disso. Já é um princípio, já é um ponto de partida, né? Eu acharia legal que, durante esse período que você tem para finalizar e dar entrada definitivamente nesse projeto, que cada músico encaminhasse para você uma sugestão, porque aí realmente ficaria participativo, democrático, não é? E quando você fala músico, não é? Você até me perdoe a minha leiguice, porque eu não conheço totalmente da lei orgânica do município, mas é assim, quando a prefeitura precisa de um locutor, ele tem que ser profissional, não é? Ele tem que ter o seu DRT, ele tem que ter... Como é que ficaria dentro desse teu projeto os músicos? Porque a gente sabe que o que nós temos de músicos aí que são fenomenais, mas são autodidatas. Eles não têm a ordem dos músicos, enfim. Juridicamente, como é que você, como prefeitura, né, você vai contratar um músico que não é profissional, juridicamente falando? Como é que ficaria isso? Ou a lei hoje não importa? Não, eu acho que você está coberto de razão. Aliás, eu até acho que é uma lacuna que a gente tem na legislação aqui que a gente precisa cuidar. Eu acho que a gente precisa criar aqui o critério. Algumas questões, eu até no início não falei aqui de algo que eu já venho refletindo sobre esse projeto de lei, porque eu quero ouvir todos, a participação de todos. Por exemplo, no artigo 1º eu falo só das questões aí do artista na área musical. Mas eu acho que a gente poderia, por exemplo, aproveitar esse projeto de lei e contribuir aí com todos os artistas de uma forma geral, não só com os músicos, mas com o ator, né,
aquele que tem uma peça teatral. Eu acho que a gente poderia também fazer a discussão no artigo aqui ser um pouco mais amplo. Outra questão que eu acho que a gente poderia discutir é exatamente essa na sua linha, na linha da sua pergunta. Quais serão os critérios aí de seleção por parte da prefeitura? Como que a prefeitura vai selecionar os artistas que vai disponibilizar essa vaga a partir do projeto de lei aqui que a gente vai obrigar a prefeitura a disponibilizar a vaga para os artistas locais? Então, essa necessidade, por exemplo, do artista ser profissional, ter uma carteira, estar regulamentado, nós vamos colocar aqui na obrigação da legislação? Sim ou não? Acho que isso a gente precisa discutir. A audiência pública tem exatamente esse papel. O que vocês acham disso? Ou qual é o critério que a gente pode estabelecer para fazer a seleção dos artistas? A gente refletindo lá no gabinete, a gente até acredita que o Conselho Municipal de Cultura, por exemplo, pode contribuir no processo de seleção. Sim. Porque o Conselho de Cultura, ele é formado por uma parcela do Poder Executivo, mas de forma paritária também, por uma parcela da população. Então a gente daria aí para a população também a oportunidade de opinar nesse critério de seleção de quem vai ser os músicos ou os artistas que a gente vai dar oportunidade, né? Então, essa sua pergunta é uma pergunta muito bem-vinda, que eu acredito que a gente precisa melhorar aqui no projeto de lei, ou deixar para fazer essa discussão no decreto que vai regulamentar junto da prefeitura, o decreto regulamentar também qual vai ser o processo de seleção dos artistas. Mas parabéns, eu acho que a gente precisa melhorar a redação nesse sentido. Eu agradeço o teu carinho, porque quando eu vi ali o nome do projeto, Nossos Talentos, não é? O nome já diz tudo, então não tem que ser profissional, tem que ter talento. E aí a gente se pega na lei, né? Porque é uma prefeitura, entendeu? Então eu só gostaria que você desse uma olhada, com carinho, a esse respeito, e englobasse todo mundo aí, nesse projeto. Parabéns, obrigado. Então, mas eu quero passar para vocês, artistas, o que precisa estar no órgão, não precisa. Acho que isso é uma discussão, porque se eu coloco o que precisa estar, por exemplo, eu estou excluindo uma parcela aí de pessoas que se consideram artistas que não está. Então, para fazer isso, acho que a gente precisa discutir junto dos artistas locais aí, qual vai ser a solução e qual vai ser o caminho que nós vamos tomar no projeto. Porque a ideia minha é contribuir com o desenvolvimento cultural e contribuir com a oportunidade para todos. Né? Mas é óbvio que precisa manter a qualidade, é óbvio que precisa respeitar a profissão de cada um. Então, por isso que você fez a pergunta, eu concordo que é uma lacuna que a gente precisa melhorar, mas qual é a forma que vocês sugerem que a gente pode fazer isso sem excluir as pessoas aí que talvez não sejam filiadas a algum órgão de classe ou algo nesse sentido? A vereadora Roberta Barsotti também, se tiver alguma sugestão, a gente está aqui para colher subsídio para apresentar uma redação final da melhor forma possível e para que todos tenham oportunidade. Ok, obrigado. Mais alguém? Depois, senhor. Se identifique primeiro, depois... Boa noite, meu nome é Pierre. Primeiramente, parabenizar também o Michel. Fazem apenas 4 anos que eu iniciei minha carreira como rapper na cidade. Um movimento que não é tão ouvido, mas que agora ganhou um espaço a mais através desse projeto. A vereadora Roberta Barsotti também já me ajudou muito em apresentações, em eventos e etc. Depois eu gostaria de parabenizar a presença de todo mundo aqui, porque acho que se vocês estão aqui, é porque vocês têm esse interesse. Então, muitos se dizem artistas, mas não vão atrás daquilo. Então, acho que se todo mundo está aqui hoje, é porque viemos, né, atrás desse espaço, desse movimento. Então, parabéns a todos presentes também. Complementando o Caíto,
Eu sou músico pela Ordem dos Músicos do Brasil, tá? Não é um documento difícil de se tirar, e o que eu acho que ele quis dizer é assim, se eu pago um imposto para ser um profissional, por que alguém que não paga vai ter a mesma oportunidade, o mesmo cachê, o mesmo espaço que eu? Não foi isso? Então me perdoe, foi o que eu entendi. Só um minuto, Caio. Fala no microfone porque está sendo gravado, senão não registra a sua fala. Não, o que eu quis dizer é o seguinte: você é um profissional, como eu sou profissional, né? Nós temos a Ordem dos Músicos. Tem gente que não tem. A nível prefeitura, como é que eles vão contratar, não é? Porque se você precisa de um motorista, ele precisa ser o quê? Profissional. Ele precisa ter a carteira de habilitação. E a carteira de habilitação de um músico é a Ordem dos Músicos, né? Eu não sei como é que anda a lei agora, mas em outros municípios aí pelo Brasil, né, tem alguns municípios que exigem isso. Ó, você é músico? Então me manda tudo. Você sabe do que eu estou falando, né? Então a minha grande preocupação em relação aos nossos talentos, né, é isso. O nome engloba tudo, né? E eu sei que é muito difícil. Você manter o músico hoje, o músico se manter, né, custa ali para o cara estar ensaiando, custa um instrumento que não é barato, não é? O repertório, e ele precisa viver. Isso gera um custo. Hoje a Ordem dos Músicos deve estar o quê? Uns R$600, mais ou menos. Tem gente que não tem, não é? E foi o que o Michel falou. Existe um outro órgão que de repente poderia estar ajudando, entrando no circuito, para que ajudasse o músico, o talento realmente de Atibaia. Então, eu acho que isso seria legal, né? Então, é nesse sentido que eu estou me referindo a nível prefeitura, né? Como é que ele vai contratar? É aquilo que eu falei, eu sou locutor. A festa de Flores de Morango me contrata, exigem que eu seja locutor. A prefeitura, vou fazer um trabalho para a prefeitura, exigem que eu seja, sabe? Não é? Porque você não vai ter dor de cabeça. Então é isso que eu quis dizer, tá? Obrigado. Obrigado pela explicação. Só complementando então, o início, né, nós demos início falando em relação a cachê. Eu acho que foi muito bem colocado, né? Eu já fiz eventos remunerados e muitos não remunerados. Porém, eu acho que essa relação do cachê é uma coisa que você vê no ato da contratação, que não precisa ser obrigatório, que na hora da contratação vai de você ver se existe algum benefício além do cachê para você. Um exemplo, eu já fui contratado pela prefeitura, recebendo o cachê, foi legal. Agora, eu já fui contratado também sem cachê e a divulgação foi muito boa. Então, uma coisa compensou a outra. Então, eu só queria dar minha opinião em relação a isso. Eu acho que a documentação do músico é importante para ele se identificar como profissional, para ele se pôr no lugar dele e falar, não, eu sou um profissional, eu exijo tal coisa. Beleza, vamos correr atrás todos do nosso profissionalismo, mas acho que obrigar não é uma forma correta de resolver essa questão. Obrigado. Everton, essa senhora está na frente, seu Paulo, depois eu passo a palavra para o senhor. Boa noite a todos. Eu sou nova em Atibaia. Eu me sinto assim, um peixinho fora d'água, porque eu não entendi bem as propostas. Parece que eu estou num lugar que não me enquadro. Mas como me considero artista, e provo que eu sou artista, formada pela Academia Interamericana de Belas Artes, Hércules Florence, eu vim trazer a minha proposta e agradecer o Michel por este trabalho que você está fazendo pela Atibaia, porque eu estou morando aqui há 5 anos e gosto muito de Atibaia.
Bom, mas eu preciso me apresentar. Vocês não me conhecem, né? Então eu tenho que me apresentar. Posso? Sim. Eu sou poetisa, artista plástica, moro aqui em Atibaia há 5 anos. Em Osasco, eu sou cidadã osasquense pela Câmara Municipal de Osasco. E, por exemplo, eu vejo uma necessidade muito grande, não coisa prioritária, mas para embelezar a nossa cidade, de uma escultura. Não é porque eu sou escultora que eu quero fazer isso. É porque eu fiz um negócio tão bacana na minha casa, que veio jornal, saiu no jornal Atibaense. Veja bem. Esta girafa, ela tem 3 metros de altura. Ela eu fiz no jardim da minha casa. Mostra, tá. Então, foi um trabalho muito gostoso, muito alegre. Quando eu vi essa girafa olhando para a rua e olhando para mim, ela olha para as pessoas que passam. Então, eu não sei se haveria possibilidade de um vereador mandar uma propositura para a Câmara para fazer esta escultura aqui em Atibaia, por exemplo, naquela orla que tem ali, da Jerônimo de Camargo, perto do Nagume, ou então na entrada de Atibaia. Fazia aquela girafa olhando assim, uma de 4 metros, ficaria muito bonita, viu? Bom, agora eu quero entrar na parte literária. Eu estou participando da 9ª Antologias da Academia Literária de Atibaia. Eu classifiquei uma poesia e uma crônica, e o lançamento vai ser em junho, já que é de antemão convidar a todos. Bom, espera aí, eu quero falar. Isso aqui é um trabalho social que eu faço aqui em Atibaia com muito prazer, muita alegria, de muito bom coração. Eu tenho 85 anos, mas eu levanto às 5 horas da manhã, preparo o café e vou levar na Santa Casa e aqui no pátio, todo dia. Vocês querem me ver? Vocês vão me ver lá, distribuindo café para o pessoal. Olha lá. Os coitadinhos saem de casa cedo, não tomaram nem um cafezinho, então eu distribuo café para eles todo dia. E uma pessoa passou e tirou essa fotografia. Eu nem sei quem é. Você entendeu? Então, eu faço esse serviço social todos os dias, entrego café lá e lá. Não sei, eu tinha tanta coisa para fazer. É como se estava próximo do Dia das Mães, eu queria prestar uma homenagem às mães com uma poesia. Posso? Deixa eu esclarecer uma questão para a senhora. Essa audiência pública, ela trata... só um minutinho. Eu sei que eu estava por fora. De cantores e instrumentistas. Tá? Pois é. Eu vi que eu não estava enquadrada. Mas assim, a gente pode levar ao conhecimento do poder público as propostas que a senhora trouxe para nós hoje. Tá? Mas hoje não é o momento oportuno para isso. Tá? Porque a gente está tratando de um outro assunto e não tem o projeto não tem relação nenhuma. Eu iniciei falando isso, que eu não sabia, mas eu tinha um prazer muito grande em me identificar, me apresentar para vocês, para saber que tem essa poetisa aqui em Atibaia, viu? Muito obrigado, viu, E agora escultora também. Como é o nome da senhora? Maria Assunção Silva. Não, seja bem-vinda, dona Maria. Só que o assunto a ser tratado hoje é outro, tá? Mas pode ter certeza, a gente está à disposição aqui, se a senhora quiser trazer para a gente as suas propostas, apresentar os seus projetos, a gente vai ter o prazer enorme de levar o conhecimento do poder público. Estou super satisfeita, vou deixar um cartãozinho com vocês, tá bom? Tá, obrigado. Beijo viu? a todos. Obrigado, Ana Maria. Vamos tomar um café junto. Depois a gente conversa a respeito, tá bom? Obrigado. Mais alguém? Boa noite, meu nome é Ana.
nessa questão dos artistas eles terem esse instrumento de ferramenta de trabalho, eu acho que restringe para os artistas que estão começando. Eu tenho muitos amigos músicos que são músicos independentes e como são nossos talentos, eu acredito que se colocar essa questão profissional e não profissional, a gente vai acabar deixando essas pessoas que não fazem só isso, porque além de serem músicos, eles estão em outros cenários da arte. Não, sim, então, estou concordando com você. Nossos talentos, exato. Eu acredito que tem que ter um edital aberto para todos, independente de se segue como profissional ou não. Aí, como vai julgar quem vai se apresentar, cabe num decreto público, né? Na eleição pública. E gostaria de agradecer ao Michel pelo projeto e gostaria também de abrir um adendo para que a parte de artes cênicas entrasse num projeto também, porque acredito que esteja um pouco esquecida essa parte aqui na cidade. Posso estar enganada. Participei de alguns projetos no ATA e esse final de semana participei de um curta-metragem também, mas aqui na cidade não estou sabendo do que tá acontecendo. Então, essa parte de oficinas de teatro, de danças, que já tem no ATA, eles deveriam terem outros espaços, como no Caetetuba, no Imperial, para que as pessoas tivessem acesso também. Esse é o meu adendo. Mais alguém? Bom, boa tarde a todos. Pessoal da mesa aí. Salve, presidente, Bonecão, Michel. Eu chamo Marcelo, morador aqui da Atibaia. Eu acho que no texto, para tentar sair um pouco desse debate, dessa regulamentação, primeiro abrir aspas aqui, o Romário tentou fazer uma coisa louvável pelo hip hop, né? Ele queria de uma certa forma criar uma lei que amparasse, que desse visão para o hip hop, só que o erro dele foi justamente tentar regulamentar isso. Como é que ele ia fazer? Fazer uma faculdade? Aí o cara que foi lá da São Bento, ele ia ter que fazer um curso universitário para ser b-boy, tá ligado? E ser regulamentado, porque isso não existe dentro da cultura, né? A cultura é uma expressão viva, transformadora, e ela é inerente a qualquer tipo de padrão, né? Isso não existe. Então, eu sugiro que no texto se coloque produção cultural e produção musical. Porque você abre espaço, por exemplo, também, se tem um sarau, por exemplo, eu sou escritor, eu não posso participar porque eu não sou cantor, mas é um evento musical e que tem intersecção com as coisas. E com esse tipo de nomenclatura, você pode dar espaço para que eu me apresente como MEI e seja contratado também. Eu acho que pode ser um caminho de solução. Obrigado. Legal, Marcelo. Obrigado. Mais alguém? Eu sou a Cássia. Boa noite, Michel. Bom, estou há muito pouco tempo em Atibaia. Roberta, tudo bem? Muito pouco tempo, 1 ano que eu estou aqui, e tenho sede de ver a cultura de Atibaia. Assim, essa é a sede que eu tenho. Jamais pensar em exclusão, nesse caso, eu acho que eu vim até por isso, para conhecer mesmo os artistas, e acho que é uma oportunidade desses artistas se manifestarem e ter um reconhecimento até, né? E dizer que a ordem dos músicos está uma desordem, isso não é nem tão importante. Acho que a gente tem que reconhecer, principalmente já que é Atibaia, explorar assim minuciosamente esses talentos que tem. Olha, um talento que chegou aqui, que é outro assunto, mas eu tenho medo de excluir esse povo que eu quero ver, que a gente tem aqui, né? Que eu sei, eu fazia pesquisas nas congadas nos anos 80, assim. E aí eu estou aqui esse ano, vi que podia ter mais força essa congada. Então a cultura local, eu sinto muita falta de ver essa cultura local sendo assim, tendo investimento nessa cultura local. Então acho que a gente tem que pensar muito bem nessa seleção, como que seria, tem o hip hop, tem o rap, tem a viola, enfim, tem tantas coisas aqui, né? Como que a gente poderia não excluir, incluir
Será que por show que vai abrir? Também isso me incomoda um pouco quando eu vi no cartaz, assim, abrindo os eventos, abrindo, por quê? Mas tem tanto talento aqui, será que não pode ser esse o artista, o evento, né? E um artista daqui puxar outro artista, sei lá, eu vou abrir o show dela, mas nós somos amigas, vamos fazer parte. Essa coisa fica esquisito, assim, para mim, sou esquisito. Assim, vamos abrir o evento, sei lá, isso também me incomoda um pouco. É isso que eu queria colocar, que eu gostaria que a gente tomasse cuidado para não excluir os talentos que tem nessa cidade e pôr cor nesses artistas, isso que eu queria. Muito obrigado. O Everton, o rapaz ali. Bom, boa noite a todos aí, boa noite, Roberta. Quero cumprimentar também os músicos presentes aí, parabéns por eu ver, quando eu cheguei lá embaixo, eu falei assim, veio bastante gente, e fiquei contente por saber que veio bastante gente aqui, né? E parabenizar também ao vereador Michel por essa iniciativa. Pela primeira vez eu estou vendo uma pessoa, um vereador, tentar fazer algo pelos artistas da cidade, né? Eu sou cantor desde os 7 anos de idade, né, profissionalmente, barzinhos, já fiz eventos aqui pela prefeitura. E hoje, eu quero até falar para o Michel, né, também para a Roberta, também para o nosso querido vereador ali também, que eu conheço. A maior dificuldade do músico de Atibaia hoje é a documentação, para ser contratado para um evento. Porque o ano passado a gente teve dificuldades com o Rui, né, não por ele, né, e nem pela Viviane, que é a secretária, mas em parte de documentação. Hoje em dia, para o músico se apresentar hoje em Atibaia, remunerado, ele primeiro precisa fazer um cadastro lá no setor de cadastro da prefeitura, e nesse setor de cadastro, geralmente, é difícil de aprovar. Eu não sei se é porque a secretaria que está lá, é muita burocracia para o músico da cidade se inscrever, porque pede o MEI, pede shows anteriores, resumindo, é muita coisa que pede, é dificuldade. Então, eu queria que visse isso lá. Hoje em dia, a maior dificuldade está sendo a documentação para os músicos se apresentar em Atibaia, né? Parabenizar, né, por esse projeto, que para mim aqui em Atibaia, né, eu fico muito feliz, eu amo tudo que tem a ver com artes, né? Cumprimentar o meu amigo Caíto também aqui, eu fiquei com o do Paulo, eu inclusive fiquei sabendo hoje por esse rapaz aqui, ó, o Paulo da feira, né, que é o responsável pela contratação dos músicos lá na feira noturna. Ele mandou para todo mundo, então eu fico feliz. Parabéns pela iniciativa. Se pudesse ver essa parte, Michel, de documentação hoje em dia, né? E olha, cara, eu estou aqui, parabéns pelo seu projeto, estou aqui para te parabenizar. O que precisar também estou à disposição aí, tá bom? Obrigado. Ana Gouveia também. Agradeço, muito obrigado, viu? O Everton, o rapaz depois, tá. Eu só queria acrescentar que nosso grupo, Unidos da Melhor Idade, nós somos em 35, não tem nenhum profissional. É um grupo de idosos. Nós nos apresentamos na Festa do Morango. Nós temos que dar todas as músicas que cantaremos para pagar os direitos autorais. Nós nos apresentamos em asilos. A Roberta sabe, já levou a gente em vários asilos, sem remuneração nenhuma. É um hobby dos velhos, né? A velharada gosta de cantar, tocar, então é divertido para a gente, sem ganhar nada. Não tem um profissional. Então é só isso. O Everton, ele está na frente. Lá. Vai, manda bala. Então vai. Precisa falar o nome? De novo, Rafael. Bom, prazer. Bom, eu vou dar uma de chatão, falar várias vezes, desculpem, mas é porque é uma causa que mexe com um setor importante, que A a gente ideia é dá essa muito mesmo, valor. Rafael.
Manda bala. Mas a questão, aí então, juntando, eu concordo com a desburocratização, um pouco da desburocratização da Secretaria de Cultura, não sei se isso é possível e como é possível, mas acho importante também, porque, por exemplo, um grande artista que vá se apresentar pela primeira vez, por exemplo, uma grande revelação de Atibaia que vá se apresentar pela primeira vez, não consegue apresentar porque não tem notas anteriores. Se é a primeira vez, como é que ele vai emitir uma nota anterior? Bom, esse é um ponto. As outras questões são as seguintes. Legalmente, como você perguntou, hoje o que o músico, além da burocracia que existe, o músico precisa ter uma MEI com aquela portaria de apresentação artística e a Ordem dos Músicos servia só para tocar no Sesc. Hoje já não serve mais, nem a Ordem não serve mais. Mas tudo bem, eu entendo que precisa existir. Essa linha de profissionalismo na arte é muito tênue. Não dá para a gente dizer quem é e quem não é profissional. Quem vai dizer isso, inclusive, né? Mas então, eu acredito que a sua proposta de lei é muito importante para uma outra coisa que amarra um pouquinho com o que a Cássia falou, que é a necessidade urgente de um mapeamento cultural do nosso município. Então, nesse mapeamento, todos os artistas serão listados, os que não têm recursos para que a prefeitura entenda, por exemplo, que eles são profissionais. Olha, você não é profissional porque você não tem o quê? Não tem MEI? Então a prefeitura vai dar, não financeiramente, mas vai dar suporte e informação suficiente para que essa pessoa se profissionalize pelo reconhecido valor artístico que ela tem. Então eu acho que a sua lei é genial nesse aspecto, onde dá oportunidade para o município se mapear. Eu acho que essa é uma necessidade antiga de Atibaia, de saber quem são os artistas da nossa cidade. A gente acaba virando um artista da cidade quando a gente se projeta em outra cidade, né? Infelizmente. Posso dizer isso com uma certa propriedade. Mas eu acredito que é isso, um mapeamento cultural. Por exemplo, eu não sabia que ele era poeta, não sabia que a senhora era artista plástica e assim por diante. E acho que esse é um compromisso que o seu projeto poderia amparar também. A criação de uma lista, né, a criação de um mapeamento cultural do município, e aí todas as pessoas que estiverem nessa lista do mapeamento podem ser contratadas, e as que não tiverem podem entrar na lista. Isso não exclui ninguém. Acontece só que vai contratar quem já foi mapeado. Tal pessoa é do movimento hip hop, tal pessoa é um DJ, um rapper, é um músico sinfônico, é uma banda, seja lá o que for. Então todos os grupos serem mapeados e a partir desse mapeamento serem contratados com amparo legal da prefeitura. Iria agora. Boa noite, meu nome é Roberto, parabéns aí, Michel. Eu sou professor de música, né? Eu, apesar de ser bem novinho, né? Mas eu já atuo já nessa profissão já faz há 10 anos já, né? Mas eu comecei a dar aula com 15 anos. E eu, quietinho aqui, vendo aqui bastante pessoas falando sobre questões, carteira de músico não é obrigado no estado de São Paulo a ter, então isso é livre, não tem importância se você tem ou não aqui no estado de São Paulo, tá bom? Só Minas, Rio Grande do Sul, porque já cheguei a tocar um pouquinho fora de São Paulo, então eu sei como que funciona. E uma coisa aqui que, além desse projeto que é muito bacana, eu venho tentando fazer 8 tipos de projetos aqui que já fazem 3 anos, mas eu nunca estou tendo resposta para isso, né? E uma coisa que eu acho muito chata, quando eu vou ali no centro de convenções, não vou citar nomes de bandas, não vou citar nome de pessoas, nem nada, mas é uma coisa muito chata que as 8 vezes que eu fui com bandas que nunca se apresentaram, nada, porque eu sou professor, meus alunos querem se apresentar, e eu acho que isso é legal também, né? Para mostrar para ele como que é uma vida de um músico, né, também.
E os meus projetos, ele, além de ajudar instituições como o Projeto Curumim, a APAI, que eu acho isso muito legal, né? E o que eu fico muito chateado é quando eu chego e falo, são essas bandas que estão aqui comigo. Tem pop rock, que é a minha, uma banda de reggae, uma banda sertaneja, um grupo de rap, pagode, uma coisa bem legal, um festival de 2 dias. Mas a pessoa chega para mim e fala, olha, essa banda aqui não, vamos colocar essa banda? Então eu estou vendo que não existe muita oportunidade para quem está começando, né? Eles parecem que têm medo de colocar pessoas novas, porque essas pessoas antigas, eu não sei o que acontece, porque das mesmas condições que eu tenho, essas pessoas também têm. E uma pergunta que eu queria fazer é por que essas bandas têm oportunidade de ter no mesmo trabalho que eu tenho, os mesmos videoclipes, os mesmos CDs, por que essas pessoas ela têm mais preferência do que a gente que está tentando lá no fundo, mas a gente está tentando subir pouco a pouco, e a gente nunca recebe essa oportunidade, porque eu acabei ele quase acabou excluindo a minha banda, porque eu falei, não, mas calma aí, logo você está tirando a minha banda também, você quer essa, pô, isso daqui, desde pequeno, quando eu vou ver, eu falo, que legal, um dia eu vou subir aqui no palco e vou tocar, né? E uma coisa que eu achava muito legal também, que meu pai vivia me dizendo, né? O meu pai, e como aqui o Luiz Mesquita aqui, eles eram do grupo Plataforma 4, Mona Lisa, né? Então eles foram uma das primeiras bandas, né, daqui da cidade, né? E eu acho muito legal das histórias que eles falam, que eu sempre quis tocar no coreto. Eu achei muito legal a ideia que eles tinham antes, né, de se apresentar no coreto. E sempre quando eu chego com esses projetos, a pessoa chega, não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. 8 vezes foi falado isso daí. Mas eu não quero dinheiro, eu quero equipamento, só isso. Para poder divulgar o meu trabalho, não estou pedindo para ser pago nem nada, porque isso é legal para parte de divulgação, né? E todo final de semana, né, quando a gente às vezes vai para São Paulo, a gente vê aquelas praças, né? Cada lugar da Praça de São Paulo tem um evento. E aqui em Atibaia tem tantas praças, está tudo largado, né? E nunca tem nenhum evento, como a Praça da Amada, que eles fizeram uma concha acústica. Eu vejo que 2 eventos no máximo, né? Todo mundo fala, lá é bonito fazer evento, tudo, mas nunca dá certo para poder se apresentar, né? Centro de convenções, parece que não foi feito para nenhum artista usar, né? Só para quem vem de fora, né? Daqui de Atibaia. Então, eu gostaria também, se pudesse colocar nesse seu projeto, né, um finalzinho de semana, assim, cada 3, 4 bandas se apresentando, não importa o estilo, teatro. Gostaria que você abrisse uma oportunidade para essas pessoas, ok? Bom, eu sou Roberta, vereadora, tenho várias colocações, espero que todos tenham paciência para ouvir, né? Primeiro eu quero parabenizar o vereador pela iniciativa. É importante valorizar, sem dúvida, os artistas. Mas eu preciso dar algumas informações, né? Como o munícipe colocou, que é a primeira vez que um vereador está fazendo algum trabalho de cultura. Acho que é importante, gente. Eu falei sobre isso na sessão de terça-feira passada, que muitas vezes a gente milita pela cultura e não tem esse reconhecimento, porque cultura, falei isso para o Michel, né? Cultura, as pessoas dizem, cultura não dá voto. E eu gostaria de avisar a população até que está aqui presente, muitos eu não conheço, o Irlando já é um velho conhecido, né? Irlando, já cantamos junto muito por aí, mas essa vereadora, desde o início do meu mandato, fez aqui nessa casa o projeto de lei que cria o projeto Linguagens da Dança, temporada de dança, Semana da Consciência Negra, que é uma semana onde a gente contrata os artistas do hip hop, que a intenção é essa, dos artistas que têm essa questão afro-brasileira, e também dá voz e oportunidade para os artistas que trabalhem toda com essa temática, intolerância religiosa também. O concerto Voz de Mulher, que foi aprovado na terça-feira dessa sessão, infelizmente, eu fico triste,
né? Até está o Rafael Cardoso aqui, que participou do projeto, mas não esteve aqui presente. A gente só tinha aqui 3 artistas que participaram, 4, desculpa, que participaram aqui da votação. Um projeto que acontece desde 2016, que sempre contratou artistas da cidade. É uma prerrogativa que os artistas que toquem nesse concerto sejam daqui. Eu faço questão disso, e que as cantoras ou sejam munícipes aqui, ou sejam cantoras que nasceram aqui, mas que porventura estejam fora aqui da cidade, cuidando das suas carreiras. Foi aprovado nessa terça-feira. O ano passado também fiz o anteprojeto que cria o Sistema Nacional de Cultura, 2 anteprojetos de lei de incentivo municipal à cultura, que um, inclusive, foi prometido pelo prefeito Saulo e já vai começar a tramitar. É fundamental, como a nossa amiga ali colocou, a Cássia, percussionista, colocou. Conhecemos semana passada uma excelente percussionista, viu, gente? Faz Sesc instrumental e tudo, profissional. E uma cidade riquíssima de movimentos culturais, como Atibaia, que tem congada, tem fanfarra, tem músicos com carreira internacional, não tem uma lei de incentivo municipal à cultura. Eu fiz 2 anteprojetos, um com base no ISS e um com base no IPTU. Anteprojeto por quê? É justamente aquilo que o Michel explicou no começo para o Rafael. O vereador, ele não pode, não é da nossa competência do Legislativo criar nenhum projeto de lei que crie custo para o município. Por isso que o artigo 1º da lei do Michel diz, é obrigatória a oferta de oportunidade, ou seja, o poder público ele só pode obrigatoriamente ofertar. Olha, nós vamos ter um festival de inverno, vocês artistas de Atibaia querem tocar? Ele não pode criar uma lei que fala, é obrigatória a prefeitura contratar e ponto, porque não é de competência do Legislativo, não é da nossa competência. Então, seria realmente, o Poder Executivo faria, como ele falou, talvez pactuar, mas é o Poder Executivo que tem que tomar essa decisão, não cabe a nós, vereadores. Então, é uma lei que incentiva e que diz, olha, a gente precisa ofertar, né, mas a gente não pode obrigar. Então, eu fiz esses 2 anteprojetos, de Lei Municipal de Incentivo à Cultura. O anteprojeto faz o quê? Vai para o Executivo, é como se fosse uma sugestão da vereadora. Olha, prefeito, eu sugiro que se faça uma Lei Municipal de Incentivo à Cultura. Aí chega lá, o prefeito lê, realmente, essa lei é interessante, vereadora Roberta, então vamos criar a lei. E a lei deixa de ser, ela continua sendo da minha autoria, mas é uma lei do Executivo, não é do Legislativo. Então vira Lei Municipal de Incentivo à Cultura do Executivo, Prefeitura, entre parênteses, de autoria da vereadora Roberta Barsotti. A autoria do anteprojeto é meu, mas a lei é da Prefeitura. Por quê? Porque não cabe ao Poder Legislativo criar obrigações de nenhum tipo de custo para a Prefeitura. Então, não é da nossa competência, tá? Então, foram 2 anteprojetos de Lei Municipal de Incentivo à Cultura, o anteprojeto da Lei Municipal do Conselho de Cultura também foi entregue. Então, foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que eu me lembro aqui de cabeça, se não me falha a memória, de projetos ligados à cultura. Talvez a minha divulgação não esteja tão boa, mas é importante que a população saiba dessa movimentação, que eu sempre estou aqui nessa casa de leis por conta da militância dentro da cultura. Então, é importante que as pessoas saibam e participem. Eu fiquei muito contente de ver essa casa cheia hoje, Michel. É importantíssima a participação, essa discussão ela é necessária. E eu faço um apelo para que vocês aqui hoje participem mais e, principalmente, estejam presentes nas reuniões e façam parte do Conselho de Cultura, que em breve já será feita novas eleições. Vocês precisam fazer parte do Conselho, porque é nesses momentos que vocês vão poder discutir todas essas questões, né? É para isso que o Conselho existe, porque não adianta vir aqui e cobrar do vereador, porque isso é jeito com o Executivo. Então, precisa estar lá, tá? Então, isso é uma coisa. Do artigo 1 eu já falei. Do artigo 2, vereador, quando coloca, consideram-se grupos, bandas, cantores, instrumentistas locais, aqueles residentes no município. Eu faço uma ressalva. Por que essa ressalva? Eu digo não necessariamente residentes, é a minha opinião, tá? Por exemplo, a gente tem músicos aqui, que nasceram aqui, que estudaram a vida inteira aqui, mas hoje estão fazendo... A gente tem um exemplo aqui, o menino está morando em Tatuí hoje, ou está morando em São Paulo, porque está tocando mais lá do que aqui. Ele é da cidade, a família dele está aqui, a vida inteira ele tocou aqui, e hoje ele mora numa outra cidade. Ele tem que fazer show aqui. Então, não só de colocar residentes, mas músicos que sejam da cidade. Eu acho que isso é algo que é muito importante constar aqui. Às vezes ele vai fazer turnê fora do país, temos muitos aqui, né, em outros estados, e que caminham aí com as suas turnês. Então, músicos da cidade, mas que não necessariamente precisam estar morando no município, né?
Quanto à documentação necessária, que vocês colocaram, eu tive muitos problemas com o RUI. Gente, não estou aqui para defender ninguém, mas não é o RUI, é a prefeitura. A burocracia é gigantesca, para vocês terem uma ideia, para a gente comprar um telefone aqui na Câmara Municipal, ou um lápis dentro de uma prefeitura, existe um trâmite gigantesco. Por quê? Porque existe prestação de contas, porque existe tribunal de contas. Então, a tramitação de uma contratação dentro do Poder Executivo e Legislativo também, ela é enorme. Então, não é que a prefeitura cria dificuldades, não é essa a questão, é porque para comprar coisas, a prefeitura ela é uma empresa, né? Como qualquer empresa privada, a prefeitura é uma empresa. Para ela fazer qualquer tipo de compra ou contratação, ela tem que ter documentado por A mais B que aquele produto que ela está comprando existe, que aquele produto tem qualidade, que aquele produto tem inegibilidade, que aquele produto é real, que aquele produto... Então, assim, é uma exigência gigantesca para se poder contratar. Já foi menos burocrático, é fato. Com nesse ano, a partir de 2016, acho que foi, mudaram várias coisas, que não foi da Secretaria de Cultura, foi da Secretaria do Administrativo. Várias documentações que foram exigidas. Então, aqui depois eu até passo para vocês, né, documentação de pessoa física, o artista sozinho, ele que vai tocar. Ele precisa ter uma carta proposta, às vezes o artista reclama que ele não foi convidado, mas ele nem foi até a secretaria, não é o teu caso, mas alguns artistas nem foram até a secretaria apresentar uma proposta. E às vezes ele fala, pô, ninguém me chamou, mas ele também não foi lá. Por mais conhecido que você seja fora da cidade, às vezes na cidade as pessoas não te conhecem. Então precisa, né, da carta proposta, endereço, CPF, RG, número do PIS, telefone para contato, dados bancários, valor do seu cachê, cópia autenticada dos documentos, comprovante de residência, sua situação de CPF, declaração de vínculo empregatício, ou seja, não trabalho na prefeitura, então posso ser contratado pela prefeitura. 3 recibos ou contratos de apresentações realizadas. Aí, como o Rafael falou, mas se a pessoa nunca cantou, como é que ela vai apresentar um recibo, né? É uma dúvida. Vou dar alguns exemplos também. De como acontecia isso com alguns, por exemplo, a banda Piuribara, o grupo Cantoria, que eu me lembro aqui de cabeça, o coral da Vilma Guzzi, né, da nossa amiga falecida, a Bárbara Piemonte, cigana. São artistas que se apresentaram previamente gratuitamente, isso aconteceu, né, eles se apresentaram algumas vezes em vários lugares. Aí você tem como comprovar que o artista sabe o que ele está fazendo, que ele já se apresentou, que ele já tem um público que gosta, que ele já mostrou o seu trabalho. Aí sim, existem formas de conseguir se contratar. Então, assim, ele já tem um trabalho conceituado na cidade, porque ele, de fato, ele tem que ter a primeira vez de contratação, né? Senão fica difícil. Mas são documentos que têm que ser apresentados, isso não é implicância, isso é da prefeitura, para comprar qualquer coisa é assim. E demora muito, tudo demora muito. Tanto uma contratação, como a compra de algum produto, um microfone, por exemplo, né? E de pessoa física, então, a lista é gigantesca. É muito grande. A gente já deixou de contratar muitos artistas por não ter a documentação. Isso não é implicância de ninguém, isso é burocracia da prefeitura. Não tem o que fazer, gente. É um fato isso. Então, é uma lista enorme para contratação, né? Que mais? Conselho de Cultura, eu já falei, eu tenho aqui, tipo, uma lista gigantesca, vereador Michel, se eu não me engano, eu não tenho certeza, algum projeto de lei similar a esse já foi apresentado lá atrás, em outras legislaturas, e não foi aprovado pela Casa, justamente porque não pode criar a obrigatoriedade de se contratar. Então, na verdade, é uma frustração até para o vereador isso, né? A gente quer apresentar... O ano passado, por exemplo, eu fiz um projeto de lei que criava o programa de atendimento aos pacientes com esclerose múltipla no município. Foi inconstitucional, porque eu não posso criar um programa de atendimento aos pacientes, porque isso gera custo. Eu tive que mudar todo o meu projeto. Eu crio uma semana de conscientização. O que eu posso fazer para os pacientes? Só conscientizar. Ó, pessoal, esclerose múltipla é isso, tá? É limitada a ação do vereador. Então, realmente, é um projeto que, assim, traz uma discussão, traz uma movimentação, mas precisa de mais movimentação dos próprios artistas, de participar, de ir no Conselho de Cultura, de apresentar suas propostas, de fazer parte das coisas, de apresentar o seu trabalho, talvez num primeiro momento, gratuitamente sim, como aconteceu com o Pierre o D13. Apresentou algumas vezes, depois a prefeitura, ok, vamos contratar o menino. E fez um monte de show. Então, isso acontece. Agora eu tenho uma lista aqui
Porque, assim, é importante ressaltar, né? Muitos artistas dizem que não são contemplados, alguém aqui, não me lembro mais quem for, só contrata gente de fora. É importante ressaltar, gente, que isso, na minha visão, tá? Isso não é real, esses dados não é real. Tem uma lista aqui, por exemplo, do forró, Anderson Marques, Braguinha dos teclados, Lucas Moreno, Raul Cardoso, Agnaldo Rodrigues, Irlandes Camargos, que está aqui, Irlandes Camargo, Romano, do sertanejo Adalto Adalberto, João Pedro e Juan, Vitor Hugo, Vinícius, Marcelo e Gabriel, William Marques e Rubinho, que agora são separados, do Michel, Sol Assis, Amaury Fante, Gustavo Vaz, Marlon e Michel. Do teatro, todos já foram contratados pela prefeitura. Janaína Chichorro, Wellington Duran, Companhia Caravan Macheira, Silva Mazzolo, Roberta Forte, Leandro, Coletivo Resisto, Durval Mantovanini, Henrique Martins, Rosa Cruz, Grupo Careta, Companhia Massa Orgânica. Instrumentistas, Rafael Cardoso, Rafael Schmidt, Rafael Beck, Rafael Ferrari, Pedro Macedo, Sanfonistas, Caravana da Viola, Eliezer Guilherme, Pedra 90, Tuco Pellegrino, Grupo Cantoria, Ana Brasil, Ronaldo, Luciana Brandes, Adora Tito, Alexandre Dora, Alexandre Lora, KG de Canto, Prata da Casa, Flávio Rodrigues e Cristiane Barbosa, que está aqui, Piuri Bar, Aguinaldo Rodrigues, Genivaldo Roja, Nivaldo, Tiago Silva, Marcelo, Rafael França, Lucas Francesco, Samuel Quinto, Pierre D13, que está aqui, Lico Candeias, Tato Rose, do Culto ao Coma, Marcelo Zago, Coral Belcanto, Saldanha, Colher, de Chá, Trio, Hugo Moura, Diego Leão, os irmãos Lora, Fernando Carneiro, Marcelo Alves, Rafael França, Deudleides, Fabinho Prado. Tem mais, tem os locutores aqui também. Não sei onde está, peraí. O Caíto que está aqui, que eu sei que já foi, né, Caíto? Está meio perdido aqui na minha lista. Dos locutores, o Herbert, o Telec, o Caíto, Daniel Oliveira. Então, assim, todos os anos a Secretaria de Cultura contrata sempre no aniversário da cidade, no Festival de Inverno, nos eventos que tem da Prefeitura. A prioridade sempre foi os artistas da cidade. Só que a gente tem muitos, obviamente. Então, isso dificulta bastante a contratação de todo mundo, né? Então, assim, é importante ressaltar e dar essa informação para a população. É difícil contemplar todos, acho que precisa, sim, cada vez dando mais oportunidade. Às vezes o artista que tocou muitas vezes no ano seguinte, às vezes ele não é chamado porque ele já fez muito, aí a gente tem que colocar outro no lugar, tem que fazer um revezamento. E quanto aos artistas que estão começando, que foi até da mocinha ali que falou ali na frente, eu acho que sim, talvez tenha que ter alguns festivais, algum outro tipo de maneira de contemplar, como já aconteceu o Festival de MPB que teve em 2016, que vieram pessoas profissionais e não profissionais e que estavam começando. Então, são formas, né, que eu acho que acredito assim, participando mais próximo dos eventos, essas sugestões que se pode dar para a Secretaria de Cultura, por exemplo. Mas é importante ressaltar todas essas informações, né, e estou aqui colocando, porque estive na Secretaria de Cultura, tanto como secretária, como na parte de diretoria de cultura, então a gente sabe, assim, de toda essa dificuldade que é. Então, o que eu peço para vocês é que continuem participando, apoiando, sim, é lógico, o projeto do Michel, que é louvável, apesar de toda a limitação, que o vereador sabe muito bem o quanto que é difícil, né? Mas, assim, continuem participando. A participação é fundamental para que vocês tenham voz, para que vocês tenham espaço realmente na cultura da cidade, né? Como eu até comentei com a Cássia na semana passada, eu falei, onde você estava perdida, mulher, que eu não sabia de você, né? Então, agora a gente já se conhece. Então, é importante que o artista participe, vá nos locais para que as pessoas conheçam o seu trabalho, né? Então, é isso que eu queria colocar, essas questões todas, mas, principalmente, Michel, nesse artigo 2º aqui, colocar que não necessariamente residentes no município, mas que são artistas da cidade, mas que podem, eventualmente, estar fazendo carreira fora ou do país, como é o caso aqui até do Alexandre Lora e do Douglas Lora, que estão fora aqui agora, mas alguns que foram para fora do estado e que são aqui da cidade. O Marcelo Alves, por exemplo, hoje ele mora em Tatuí, mas é músico daqui, a família está aqui, estudou a vida toda aqui na cidade, né? Mas, por um caso ou outro, está morando fora da cidade. Então, é isso que eu queria colocar. Obrigada a todos. Eu agradeço a vereadora por todos os esclarecimentos. A gente aqui, né, tanto eu quanto o Júlio, é testemunha da luta da vereadora Roberta Barsotti pela cultura da nossa cidade. Todos esses projetos aqui foram apresentados por ela, foram
defendido com unhas e dentes aí pela vereadora Roberta, teve o apoio deste vereador, inclusive a questão da lei do incentivo à cultura, eu acredito, e até como líder do governo, a gente vai tentar lá junto da Câmara, junto do Poder Executivo, acelerar, porque a gente acredita que para uma cidade que tem a carga cultural que o município possui, a gente precisa ter uma legislação aí que incentive a cultura, que incentive os artistas e que incentive a cultura de uma forma geral, né? A gente tem a cultura religiosa, congada, né? Então acredito que o projeto de lei, o outro projeto de lei de autoria da vereadora Roberta é de suma importância para a nossa cidade e ela conte com o apoio deste vereador. Até colocou uma parte, vereador? Por favor. Rapidinho. Eu esqueci de falar isso. Sobre a lei de incentivo municipal à cultura, pessoal, principalmente essa, é muito importante a participação de todos na discussão, porque o que acontece? Dá trabalho fazer isso, é dar uma responsabilidade para o artista e fazer a captação. Então, é importante que as pessoas participem, porque senão também não adianta o Poder Executivo, a Câmara Municipal aprovar a lei e depois os artistas não irem atrás de captar esse recurso. Porque daí você divide a responsabilidade, você aumenta o recurso, vamos dizer, financeiro através da captação pelas empresas, mas os artistas precisam saber como fazer isso, e isso vai ser orientado, vão haver discussões, e aí qualquer artista poderá apresentar as suas propostas para poder ter esse recurso e participar de algum tipo de evento ou show ou produção que ele queira fazer. Eu resumi aqui a lista, mas tem os produtores culturais também. Uma produção, uma exposição, ou até mesmo uma escultura, como a dona Maria Assunção colocou, é para qualquer tipo de projeto dentro da área cultural, não só musical, mas qualquer projeto. Um musical, uma curta-metragem, uma exposição de arte, ele pode, mas ele tem que captar esse recurso. Então, quando começarem essas discussões aqui na Câmara, é fundamental a participação dos artistas aqui da cidade nas discussões na Câmara, mas também, uma vez já aprovado o projeto, precisa que as pessoas entendam e aprendam como fazer. Tem alguns artistas que já têm mais praticidade, porque já entram com o projeto no PROAC, via Secretaria de Estado da Cultura, já estão acostumados a fazer projetos. E alguns vão fazer pela primeira vez. Então, é necessário que as pessoas entendam bem como fazer isso para poder aproveitar a lei que nós acreditamos, né, vereador Michel e Júlio, que vai ser aprovada assim por essa casa. É uma iniciativa do Executivo, né, e nós temos certeza que os vereadores vão aprovar. Como foram aprovados todos esses projetos de cultura, não vejo por que não aprovar esse também, né? Obrigado, vereador. Agradeço a vereadora Roberta pelos esclarecimentos. Tem mais alguém para fazer pergunta? Bom, boa noite a todos. Meu nome é Roberto Saldanha, moro aqui em Atibaia. Tenho aí uma experiência aí, um bom tempo aí na arte musical, aí tive vários projetos com a prefeitura, aqui nessa casa de leis aqui, que a gente me apresentei aqui há uns 2 anos atrás, fui muito bem recebido, como sempre, obrigado. E eu estou vindo aqui hoje, assim, justamente para uma expectativa de vir aqui achar um caminho melhor para a gente, nós artistas, nós estamos assim, a gente sente, eu acho que talvez as outras pessoas também sintam esse certo bloqueio que a gente tem de se expressar. Eu sou exemplo aqui de um produto que veio aqui da cidade, que é o CD da Pedra Grande, que eu gravei com muito orgulho. Há 6 anos eu ganhei um edital público aqui. Foi feito uma seleção, foi feito um edital e eu me inscrevi e estou aí até hoje, há 6 anos, com o meu produto, que é o CD que representa a cidade hoje. Tá? Digo isso aí com muito orgulho, que representa não só no Brasil, como no exterior. Isso veio de quê? De um projeto que foi de um edital que há 6 anos, há 7 anos, foi em 2011 aí, o edital. Foi criado critérios, cada um que se inscreveu apresentou o seu projeto e foi feita exigências como para todo mundo é feito, que nem o Roberto falou, tem que ter normas, tem um monte de documentação, tem que ter um monte de carteira de músico, tem que ter todos aqueles critérios que são estabelecidos. Então, acho que a importância de vocês hoje estão começando esse trabalho é justamente mapear, que nem o Rafael falou, mapear os artistas da cidade, mapear os projetos que são significativos, a estarem aí na abertura de um show, lá onde esteve lá no Centro de Convenções do mês passado, do mês das mulheres, de um show que artistas da cidade que tenham projetos que possam enriquecer esses eventos. Tá, eu acho que a importância de a gente estar aqui, eu estou aqui hoje justamente para
pleitear isso, a importância de eu poder estar num evento da cidade, fazendo ou até uma abertura, ou fazendo uma participação especial, poder manifestar o meu produto, porque isso aí, assim como eu tenho meu produto, outros têm. Tem o hip hop, tem o pessoal da viola, da orquestra de viola, tem todos. Então a gente precisa disso. Então a questão de remuneração, a questão de quanto que é o cachê que o artista vai ter que ser feito um estudo, disso aí, um parâmetro para você ter uma banda. Não, uma banda não vai cobrar um artista, uma apresentação solo, não vai ter o mesmo valor de uma banda, eu sei, mas tem critérios para você poder estabelecer. E a gente ter também esse respaldo de poder pleitear alguma coisa que possa nos beneficiar. Porque a gente, sem um cachê, sem uma remuneração, realmente não tem sentido. Né? A gente está criando, a gente está gastando tempo, a gente está investindo tempo, até em estúdio. Você vai no estúdio hoje para gravar uma música que seja uma faixa, custa um valor muito expressivo. Então, a gente tem que ter justamente esse respaldo aí financeiro. Tá? Fazer, que nem o Roberto citou ali meu nome, obrigado pela lembrança. Eu toquei várias vezes aqui em Atibaia, já fiz vários lugares aqui pela prefeitura, de graça, por eu estar lá para poder participar. Então, eu sei como é que é isso. O dinheiro público ele tem que ter um controle, ele tem que ter toda uma fiscalização, tem tudo isso aí, principalmente agora, nesse momento que a gente está vivendo no Brasil, mas a gente tem que estabelecer critérios para cada tipo de apresentação. O que eu peço para vocês, que eu estou aqui até agora, inclusive tinha um outro compromisso, estou aqui até agora para poder falar isso. Levem para frente, vamos levar para frente esse projeto, vamos exigir, fazer coisas assim coerentes, tá? Uma coisa coerente que seja para o benefício de todo mundo. Não ser barrado, muitas vezes já aconteceu de ser barrado em alguns eventos, algumas pessoas, não vou citar nomes, mas as pessoas sabem bem o que eu estou falando. Ser barrado porque você não tem, sabe, coisas tipo bairrismo. Isso aí não interessa, pegar a arte em primeiro lugar. Entendeu? Gostar de mim ou não gostar é o direito de cada um. Agora, eu tenho que ter direito de estar no palco. A gente é artista, a gente tem que estar lá. Tá? Então, eu peço isso. O vereador mesmo já sabe da minha história. Já até vim aqui outro dia pedir para o vereador aí, encarecidamente, para ele tentar modificar uma lei que me proíbe de vender o meu produto na cidade, que é um absurdo. Não sei qual a providência vai ser tomada ou não, mas é um absurdo. Eu sou artista, a gente precisa disso. Eu vivo disso, eu vivi 6 anos do meu trabalho. Parabéns, vou ficar acompanhando isso aqui, eu vou acompanhar de perto, porque eu acho que a gente tem que exigir. Eu vim aqui para exigir o meu direito. Está aí o meu amigo ali, que é o rapaz da feira, que não me deixa mentir, né, Paulo? Que eu falei para você outro dia, eu falo na frente de todo mundo aqui, é uma vergonha um artista que faz o que eu faço aqui não poder estar lá na feira noturna, porque existe uma questão de gostar de mim ou não gostar. O problema é de cada um. Só que eu tenho direito de estar, sou artista, então eu tenho que ter um cadastro na prefeitura, eu tenho que ter aí um projeto que seja coerente com o que está sendo apresentado. Obrigado pela atenção. Flávio, eu e o Flávio a gente discutiu bastante. Quer contribuir? Oi, boa noite. Meu nome é Tiane. Eu acho que acho muito importante estar trazendo essa discussão aqui, ter bastante gente interessada em discutir, porque são questões que envolvem muitas pessoas e pessoas com contextos muito diferentes, né? Então, quando a gente tem contextos muito diferentes, a gente tem que dar conta de abarcar essas várias linguagens, vários olhares, cada um tem um olhar para o mundo e a cultura é a sua forma de ver, né, o mundo, de expressar. Então, através da música a gente expressa, e assim, para mim, o que é cultura para mim, de repente não é para o outro. Para um, cultura é a cultura erudita, para o outro é popular, para o outro é espontânea. Então, eu acho que a gente precisa ter, é importante essa discussão para a gente conseguir dar espaço de ter um leque aberto para essas várias possibilidades de expressão, no caso aqui musical, mas tantas outras, né, culturais. E quando a gente está falando assim de coisa pública, fica difícil a gente colocar juízo de valor. Então, quem vai colocar valor, o que é e o que não é arte, né? Então, precisa ter essa abertura. Então, tem a questão da preocupação do músico que trabalha com isso. Então, se eu vou ser chamada para trabalhar com isso e não vou receber, a gente não vai chamar um dentista, ele não vai fazer de graça para você. Então, com o músico tem muito isso. Por quê? Porque está trabalhando com a cultura, né? E cultura, o músico tem, mas um não músico também tem. É uma questão muito grande dentro da cultura, né? Mas eu acho que tem que olhar para todos os lados. Tanto a pessoa que trabalha ali profissionalmente, não tem outras fontes de renda, a renda dela é tocar, é trabalhar com música, ela precisa ter um retorno, realmente.
Mas também quando a gente fala em profissionalizar a arte, tem muitas outras pessoas que a cultura espontânea, se você vai regulamentar e profissionalizar, você vai perdendo a espontaneidade, por exemplo, no caso da cultura popular mesmo, né, seja congado ou jongo, quando você vai atrás de profissionalizar grupos desse, então tem várias questões, são contextos diferentes e precisam ter olhares delicados e diferentes para cada desses contextos. Eu acho super interessante já tá colocando essa questão aí, mas olhar para isso. Então, a primeira pergunta que você fez, será que o não receber, coloca isso para frente ou não coloca para frente, estamos ajudando ou não estamos ajudando? Realmente fica, se a gente olhar só para isso, é meio pequeno, assim, precisa olhar o contexto todo, porque vai ter gente que, eu quero espaço, eu quero tocar, eu não quero, é o meu hobby, mas vai ter gente que, não, eu preciso tocar porque eu vivo disso. Então, de repente, ter esses vários espaços, ter eventos, de repente, com cotas do tipo de som, sabe, o tipo de pessoa que vai se apresentar, ter espaço para uma pessoa que está começando, que não tem a documentação, que não tem a forma de retorno, mas ter espaço também para quem tem, sei lá, pensar em várias possibilidades, mas acho que o caminho é esse, é começar de alguma forma. Muito obrigado. O próximo. Boa noite, pessoal. Meu nome é Paulo Tomé, eu sou o presidente da Associação dos Feirantes de Atibaia e o organizador lá da Feira Noturna. Quando a gente criou a Feira Noturna, uma das coisas que a gente colocou assim em pauta foi criar o espaço da tenda cultural, que nesses 10 meses praticamente de Feira Noturna, todas as quartas-feiras tem uma apresentação musical lá de vários cantores, de músicos, não só de Atibaia, como da região, músicos, bandas, grupos de samba, pessoal do sertanejo, né? Esses eventos, eles são contratados pelos feirantes e não pela prefeitura. Então, a prefeitura não tem nenhum custo com esses músicos que lá se apresentam, ok? É um projeto legal, é um projeto bacana, que a gente está levando toda quarta-feira. Foi inaugurado aqui esse projeto pelo nosso amigo Irlandes, que foi o primeiro que se apresentou lá. Até então eu não conhecia nenhum músico aqui em Atibaia, conhecia ele lá, que a gente mora praticamente no mesmo bairro. E a partir do trabalho dele, a partir da apresentação dele, vieram outros, como o Caíto, como Ari Serginho, como o Gui Martins, tá? E vários músicos estão indo lá se apresentar. E existe bastante músico também querendo, tá fazendo contato, e talvez um dia, talvez uma noite, a gente vai estar cedendo um espaço para ir lá cantar. Quero dar parabéns ao Michel Carneiro pelo projeto, tá? É uma coisa muito boa, assim como o nosso projeto lá na Feira Noturna começou e é sucesso. Eu desejo para você, para todos os músicos também, tá? Outros artistas de outros segmentos, para que batalhem, para que lutem, porque se não tiver uma união, se não tiver uma força de vontade, e se a gente não for para cima, as coisas não caem do céu e não acontecem. Tá? Então, parabéns a todos que estão presentes aqui hoje, batalhando por esse projeto aí, Nossos Talentos. Obrigado. Boa noite a todos, boa noite, vereadores. Eu sou a Carla Natal, acho que muita gente já me conhece. Eu trabalho na Secretaria de Cultura e Eventos e sou fotógrafa, né? Em primeiro lugar, sou fotógrafa. E eu gostaria de colocar assim, alguns pontos que a Secretaria vem trabalhando para ajudar a solucionar alguns problemas que nós também encontramos, por exemplo, para fazer contratação de artistas. Então, desde fevereiro, a Secretaria tem uma cartilha de documentos. Ela explica exatamente como funciona a contratação pela Prefeitura, que não foi criada por nós, baseado nas leis. E ela tem a lista de documentos de pessoa jurídica, pessoa física, e explica também um pouco sobre o PROAC.
Como é que funciona a distribuição dessa cartilha? Ela não é impressa, ela é digital. Então, qualquer artista, qualquer pessoa que entre em contato conosco, passando um e-mail, a gente já libera a cartilha, envia pelo e-mail. Então, quem não tiver essa cartilha ainda, pode ligar na secretaria, deixar seu e-mail que a gente vai estar passando. Outra coisa que é bem importante a gente ressaltar é que desde que Atibaia aderiu ao Sistema Nacional de Cultura, isso foi no ano passado, nós estamos inseridos e precisamos implantar as políticas públicas culturais. E, para isso, é necessário que qualquer artista esteja documentado da forma correta, porque vai ficar cada vez mais difícil efetuar uma contratação sem documentos. Então, eu vou dar uma dica. Se eu nunca fiz uma apresentação para a prefeitura, mas, por exemplo, eu canto em bares, por favor, depois que você terminou de fazer o seu show, você tem que pegar um recibo. Porque, não tenho nota fiscal para apresentar, mas se você tiver 3 recibos simples, muito simples, você vai ser contratado. Ou se você tiver um contrato, você também vai ser com um bar, com uma casa de espetáculos. Fui cantar no aniversário do meu amigo, fui contratado, você recebeu por isso? Tem que pedir recibo. É o mínimo. E aí você vai conseguir ser contratado pela primeira vez na prefeitura. É simples, eu garanto para vocês isso. Uma outra coisa que é muito importante, que já começou a acontecer esse ano, são os editais. Tá? A gente teve o primeiro edital para a ocupação dos espaços expositivos, que são o Centro de Convenções Vitor Brecheret e o Centro Cultural André Carneiro. Ficou mais ou menos uns 45 dias esse edital aberto e nós só tivemos 4 inscrições para a exposição de artes plásticas, sendo que dessas 4, 2 foram recusadas porque faltaram documentos, infelizmente. Então, nós estamos com vários buracos na agenda para a exposição, porque não tem quem expor. Porque, simplesmente, a gente não conseguiu ter adesão ao edital. E, muito provavelmente, daqui para frente, aparecerão outros editais. A ideia é até para um próximo festival de inverno que ele seja feito por edital. As pessoas vão se inscrever e precisam atender também aos critérios, tanto artístico quanto de documentação. A secretaria também vem pleiteando, junto à Secretaria de Estado, de Cultura do Governo do Estado, oficinas culturais. Nós tivemos uma em novembro. Algumas pessoas que estão aqui participaram dessa oficina de gestão cultural e estamos pleiteando a próxima para o dia 7 de junho. É uma oficina que funciona o dia inteiro. É um profissional que vem designado pelo governo do Estado. Geralmente é a Poieses que faz essa oficina. E essa próxima oficina que estamos pleiteando é justamente para o artista aprender como montar a documentação dele para ser contratado por uma prefeitura ou outro órgão público e como participar dos PROACs, que são formas também muito interessantes de contratação, né? Tem o edital e tem o ICMS. E a secretaria também está sempre aberta, de portas abertas, para a emissão de cartas de anuência. Quase todos os dias nós estamos emitindo essas cartas para artistas que são daqui da cidade e de outros da região que escolhem a cidade para sediar os seus projetos. Muitas vezes vocês veem espetáculos de teatro, mas não é daqui da cidade. Só que é um grupo de teatro que está nos contemplando. Ele, às vezes, é de Amparo, de Itatiba, porque, para existir cultura, tem que haver intercâmbio. Então, nós temos que receber artistas de fora e também os nossos artistas têm que ir para fora. E, para isso, é importante participar desses editais que são do governo do Estado. Obrigada. Viu? Obrigado aí pelos esclarecimentos. Tem mais alguém? Ô, Everton. Tá.
Boa noite a todos. Sou Flávio Rodrigues, sou músico aqui da cidade. Primeiramente, gostaria também de parabenizar o vereador. A gente já esteve conversando. Aliás, aproveito para agradecer como você me recebeu no seu gabinete para conversarmos sobre o projeto, né? Até dou a ideia para todo mundo ir lá mesmo, né? No gabinete do vereador, está sempre aberto. Ele recebeu com muita atenção e tenho certeza que vai receber também todos aqui. Acho que parte do seu objetivo com esse projeto foi alcançado, que é gerar o debate, né? Eu acho que isso é essencial e eu acho que ele é muito importante para a gente identificar alguns buracos, algumas lacunas que a gente tem no nosso pensamento de cultura na cidade. Então, a gente viu várias questões. Essa questão do profissional e do amador é uma questão que está sendo colocada de maneira federal. Até a gente vai ter a votação da PL, que eu não me lembro o número, mas que vai, de vez, cair ou não a obrigatoriedade da Ordem dos Músicos, né? Que é uma ordem que não faz muito por nós, infelizmente, né? Uma ordem que nos deixa na mão. Então, assim, eu mesmo sou músico profissional, mas eu tenho a MEI e eu não tenho a ordem, porque a ordem não me ajuda em nada. A ordem só me cobra e não me dá nada de volta, né? Então, é uma questão que está sendo debatida e acho que é importante a gente trazer para a cidade, né? E também acho que traz outras questões interessantes. Acho que, além de pensar se vai ser profissional, se vai ser amador que vai tocar, a gente tem que pensar quais são os lugares, porque garantia de acesso à cultura e difusão de cultura é garantido pela Constituição Federal de 88. Então, isso aí, se não está sendo cumprido, isso aí está contra a lei. Está na Constituição. Pega a Constituição e vai lá, olha, aqui eu tenho direito. Se não me engano, é 125, 126A. Não me lembro agora exatamente, mas se não me foge a memória, é isso. Então, assim, difusão, acesso à cultura e possibilidade de difusão, todos têm que ter, está garantido na Constituição, e tem que ter mesmo o lugar para o cara que está começando, que está querendo mostrar o trabalho. Mas a gente tem que pensar também quais são esses lugares, né? Esse projeto é para abertura de espetáculos grandes. E aí, a gente vai colocar um profissional, a gente vai colocar um cara que está começando. Quais são também? A gente tem que pensar aí, e eu não vou dar uma resposta, porque realmente é uma coisa que eu também penso, porque como o Rafael trouxe muito bem aqui, é uma linha muito tênue, né, para a gente saber o que é o profissional, e também quem vai fazer esse julgamento, é uma coisa tão difícil, né? Quem está autorizado, quem tem a chancela social hoje para falar, não, se essa pessoa aqui falou que essa banda tem qualidade, essa banda vai tocar, ou que não tem, enfim. É muito complicado, são questões muito profundas, né, muito, muito difíceis da gente resolver, e obviamente não vai ser resolvido aqui num papo, e sim na nossa participação constante, numa discussão constante desses temas. Então, por isso, antes de mais nada, quero dar o parabéns, porque essa discussão, acho que o começo dessa discussão é muito importante. A gente tem que pensar, então, nessas lacunas que a gente tem na nossa cultura de Atibaia, né, para a gente começar a resolver. Então, se o artista ele está tendo dificuldade com a documentação, né, a Carla já deu uma boa notícia que vai vir mais uma palestra, né, um workshop para falar sobre essas questões. Muito bacana, vamos fazer mais, a gente precisa informar os artistas, porque a gente tem que pensar também o seguinte, a gente fala muito do amador, né, de não excluir o amador, e eu estou completamente de acordo com isso, a gente não pode excluir ninguém, citando novamente, está na Constituição, né? Mas a gente também tem que dar um incentivo para esse amador olhar e falar, não, eu quero ser profissional, porque o profissional, eu vou chegar lá. O que me tornou profissional? Uma perspectiva de eu crescer, de ser profissional. Hoje eu sustento a minha casa com o dinheiro da música, né? Eu pago as minhas contas, pago os meus impostos com isso. E eu tive uma perspectiva, não, se eu virar um profissional, eu não vou passar fome, eu não vou virar mendigo, né? Eu vou ter essa possibilidade. Então a gente tem que pensar nisso também, de dar essa possibilidade do amador olhar e falar, eu posso ser profissional, que eu vou ter uma vida digna, eu vou conseguir pagar minhas contas, e de formar músicos também em Atibaia. E não formar não necessariamente só do estilo, falando assim, formalmente, mas também, né? Hoje a gente tem a Unifaat, uma universidade, a gente tem aqui o projeto Educando com Música e Cidadania, e se a gente tivesse uma faculdade de música aqui na cidade, aquele jovem que tem lá um incentivo desde criancinha para ser músico, ele não precisa sair da cidade, ele pode ter aqui uma formação ou um conservatório, qualquer coisa do tipo, assim, acho que tem muitas coisas para se fazer, e eu acho que isso tem que servir de incentivo, né? Não é uma coisa para desanimar, nossa, tem muita coisa para fazer. Não, tem muita coisa para fazer, que legal, então vamos fazer, vamos colocar em pauta, e eu acho que é importante a gente começar a pensar nessas questões, são maiores,
né, do que só a questão de tocar ou não, de abrir um show ou não, né? E acho que alguns passos muito importantes vão ser dados quando a lei municipal, né, o plano municipal de cultura for de fato aprovado aqui, a gente tiver o Conselho de Cultura, que é extremamente importante para que a gente possa ter esse diálogo com a sociedade. Acho que são instrumentos que precisam, que já passou da hora da gente ter aqui na nossa cidade, para que essas discussões que a gente começou aqui não se percam, para que elas sejam aprofundadas e que a gente possa chegar a soluções que fiquem socialmente bacanas para todo mundo. Obrigado. Obrigado, Flávio. Próximo. Meu nome é Pierre. Eu gostaria de colocar aqui que no começo do debate aqui eu tive a oportunidade de me apresentar. Falei que eu sou inscrito na Ordem dos Músicos, tenho a documentação, e em momento algum eu quis excluir ninguém. Até porque eu me apresentei durante 4 anos sem carteira de músico. Eu tirei minha carteira de músico no final do ano passado. Então, até então, eu não tinha carteira de músico. Eu acho que sim, é um documento importante, né, de se ter. Os benefícios são poucos, porém o presidente Márcio Teixeira está correndo atrás de ver uma lei que obrigue o músico a recolher um INSS para que ele se aposente também com o salário de músico. Então, tá sendo visto isso daí também pelo músico, e fora alguns outros pequenos benefícios que o músico que tem a Ordem dos Músicos tem, né? Mas não que eu queira excluir alguém, até porque eu sempre me apresentei como um artista anônimo da cidade, tá? Uma outra questão em relação à remuneração, que sempre vai ter esse debate, eu estava até conversando com o Irlandes aqui. Ano passado, o Irlandes ficou com cachumba. Quem teve que cobrir o show do Irlandes fui eu, né? Aí eu corri lá e cobri o show do Irlandes. Foi legal, foi remunerado, Irlandes. Porém, o público que tinha lá era bem pequeno. Quando a gente discute em relação a benefícios, qual é o benefício que eu estou querendo para mim? É só remuneração? Porque aquele show ele foi remunerado. Porém, Irlandes, ele não tinha 50 pessoas assistindo o nosso show. Tinha eu, dançarinos, uma cantora, um DJ, um fotógrafo, uma equipe. E não tinha 50 pessoas assistindo. Agora, e se meu show ele fosse contratado sem remuneração para abrir um show no centro de convenções, onde possivelmente teria 10 mil pessoas? A remuneração ela ia ser mais importante do que a minha divulgação na cidade? O meu nome seria mais visto lá no meu bairro, com um cachê de R$800, de R$500, de R$1.000, ou o meu nome seria mais bem visto num show na festa da cidade, onde eu não teria remuneração, porém um público de 10 mil, 15 mil pessoas me assistindo? É isso que é o meu ponto de vista. E só para finalizar aqui a minha palavra, uma questão que pelo menos eu nunca foi colocado comigo, a questão dos direitos autorais das músicas. Eu sempre apresentei música de outros artistas e as minhas. A deles possivelmente seja registrada, as minhas também. Sempre que eu me apresentei, nunca recebi direito autoral de música nenhuma. Também não sei se é depositado. Eu queria que a gente olhasse com um pouquinho mais de atenção para essa questão, porque senão não adianta nada eu ser filiado ao ECAD, ao SICAM, à Ordem dos Músicos, se eu não tenho nenhuma retribuição acolhida a meu favor, tá? Só isso, obrigado. Boa noite, meu nome é Jonas, sou músico, músico informal, não tenho carteira de músico. E a única dúvida que eu tenho em relação à documentação da secretaria que a moça ali falou, desculpa, eu não lembro o nome, em relação aos recibos, em relação às notas fiscais, que assim, a gente toca
não só a gente, mas muitos amigos meus tocam na noite em vários bares, em vários festivais, só que não são emitidos nenhuma nota fiscal, nenhum recibo, porque é tudo meio que na informalidade. Eu toco em bares, só que assim, a gente só combina um valor e já era. A gente toca para motoclube, piorou, porque o povo é muito informal. E assim, isso dificulta um pouco o lance desses recibos. Assim, fica difícil a gente fazer esses recibos e a gente se apresentar para a secretaria, entendeu? Como é que eu dou voz para minha banda? Raramente a gente recebe recibo, aliás, quase nunca. E a gente já tem mais de um ano de banda. Obrigado. Mais alguém? Doutor Michel, se chama Doutor Michel. Michel. Irlandes Camargo, meu nome, né? O pessoal citou bastante aí, porque eu sempre fico aqui em cima da prefeitura, viu, gente? Tem que ficar em cima mesmo. Parabéns a todos aí de estar vendo essa galera toda aqui. E posso dizer para vocês, pelo que eu conheço aqui, faltam uns 70 aí só. Né? Que não, acho que, igualzinho a Roberta falou, às vezes pela comunicação, não teve uma boa divulgação. Tenho certeza que muitos artistas iam estar aqui muito mais, pelo menos uns 50. Então, eu queria aproveitar, Michel, sobre essa área dos artistas aí também, de repente, você pode estar vendo isso, se é possível ou não, né? Também está colocando isso aí, algum incentivo, de repente, na lei, para que o artista possa se apresentar na rua também, nas praças, um artista da cidade, ele possa ter uma certa liberação, algo pela prefeitura, porque de repente você vai, um artista de Atibaia está com uma caixinha ali tocando um violão ali, está se apresentando, ou alguém está apresentando uma exposição também de alguma coisa, sendo artista de Atibaia. Também tem a parte envolvendo os artistas de Atibaia também, nos barzinhos que tem aqui em Atibaia, onde os artistas se apresentam, de repente os barzinhos que dão oportunidade aos artistas daqui também, eles possam ter algum desconto, é uma coisa para se pensar. Incentivo fiscal, vamos supor, as empresas que contratam os artistas de Atibaia, seja músico, cantor, seja lá, ele tem um incentivo, isso também pode ser levado, olha, esse nome Nossos Talentos, pode ser englobado muita coisa sobre isso daí. Os talentos de Atibaia, nos barzinhos, na praça, nos eventos da prefeitura, né, com remuneração ou não, né, é isso aí, tá bom, gente? Obrigado, desculpa aí, é só para lembrar. Obrigado, Irlande. Mais alguém? Queria só... Posso? Pode, com certeza. Só agradecer mais uma vez o convite pela audiência, Michel, e dizer também que o gabinete dessa vereadora está aberto. Como falei para vocês, de alguns projetos de lei aqui da cultura, que eu já venho estudando, e mais ainda vão vir, e que o gabinete está sempre de portas abertas. Eu recebo muitos artistas aqui, é uma coisa corriqueira. Na semana passada veio a Cássia, veio o Daniel Obeide, que é diretor de cinema. Então, é bem frequente os artistas estarem aqui. Então, agradeço mais uma vez e, mais uma vez, eu toco nesse assunto. Continuem participando. Venham na discussão do projeto de lei municipal de incentivo à cultura e não deixem esse assunto para lá, né? É importante... Até o Orlando colocou uma coisa importante, eu não saio do pé da Secretaria de Cultura, é importante isso, né? Porque às vezes o artista reclama que não foi contemplado, mas chega um dia da semana do Festival de Inverno e fala, quero tocar no Festival de Inverno. Pô, a contratação já aconteceu 2 meses antes, porque tudo é muito burocrático, demora, né? Então é importante participar, que cada um esteja aí levantando a sua bandeira e estando junto aí, participando dos eventos. Bom, muito obrigada. Passar a palavra ao novo vereador Michel para fazer as suas considerações finais aí. Eu queria agradecer a contribuição de todos. Eu acho que, como o Flávio disse, a ideia maior do projeto é levantar a discussão de um debate sobre cultura do nosso município, levantar a discussão aí
de fortalecer os artistas da nossa cidade. Tenho certeza que o projeto por si só já teve esse efeito, até pelo coro que a gente teve aqui. Eu fiquei muito feliz com a presença de todos vocês. A gente vai continuar fazendo as discussões. Eu vou aí depois pegar o vídeo, né? A gente vai sentar junto com a equipe e vamos absorver tudo que vocês disseram para a gente tentar melhorar ainda mais a redação aqui. Eu continuo solicitando a vocês que contribuam aí, se achar que podem melhorar a redação de alguma maneira, encaminhem para o nosso gabinete. O nosso gabinete está lá de portas abertas para atender vocês. Nosso mandato é um mandato assim participativo, é um mandato que permite e que fomenta aí a participação popular. E é isso. Agradeço de coração a participação e contem sempre comigo. Agradecer a vereadora Roberta Barsotti pela presença, pelo empenho, pela dedicação aí pela cultura da nossa cidade. Agradecer ao vereador Júlio que solicitou a audiência pública. A participação das pessoas é de suma importância. Obrigado. Obrigado a todos. Uma boa noite. Agradecer ao novo vereador Michel pela apresentação do projeto, parabenizá-lo pelo projeto, né? Isso já é um princípio aí, né? É um grande avanço, né? É a valorização aí do artista da nossa cidade. Parabéns. Parabéns a todos os artistas aqui presentes, que participaram, deram as suas sugestões, suas ideias, que com certeza serão aí absorvidas aí pelo novo vereador Michel e serão feitas aí as adequações, os ajustes necessários aí no projeto de lei. Tá bom, pessoal? Obrigado mais uma vez. Uma boa noite a todos. Eu dou por encerrada essa audiência pública às 20h10. Uma boa noite a todos. Eu gostaria só de fazer um pedido. Sim. Tinha uma lista de presença na entrada. Quem não assinou, se possível, procurar a Valéria e assinar ali para que a gente possa informando vocês aí o que está acontecendo.